Então, estamos gravando. Sejam muito boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Maltoni, sou coordenador do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, e é um grande prazer para mim, para os nossos colegas aqui do colegiado, recebê-los nessa atividade que vem sendo organizada pelo Colegiado Setorial, e cujo objetivo é, então, apresentar a minuta do projeto de pesquisa do mapeamento setorial das artes visuais no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer a presença de vocês, então agradeço a Consuelo Valandro, presidenta do Conselho Estadual de Cultura, agradeço ao Diego Groisman, o diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, a Elaine, Felipe Caldas, Francisco Dalcol, diretor do Margs, a Janice, Jussara, a Lilian, professora da URGS, a Mel Ferrari, Mona, ao Andrei, do Núcleo Educativo da Casa de Cultura, e a Roseli. Então, fico muito contente com a presença de vocês aqui hoje. E, bom, o tema do mapeamento setorial das artes visuais, ele não é, digamos assim, um assunto novo, mas ele é uma herança e muito bem-vinda da gestão passada do colegiado, que corajosamente iniciou um mapeamento das cadeias produtivas das artes visuais entre 2020, se eu não me engano, junho de 2020 e setembro de 2021. Essa aposta, se também não me engano, totalizou aí 374 preenchimentos de formulário, contemplando diferentes agentes de 47 cidades, o que significa 8 regiões funcionais do estado do Rio Grande do Sul. Esse esforço inicial, que é inédito em certa medida, ele tem autoria e tem protagonismo, de modo que eu agradeço a Mel Ferrari, que está aqui conosco hoje, que foi responsável por esse trabalho há 2 anos atrás, quando ela estava à frente da coordenação deste colegiado. Bom, aplicados, então, os recursos da Lab 1, aprovada a Lab 2, com sorte 2023 ou 2024, mais tardar, nos parece que é chegada a hora de dobrar essa aposta inicial, revisitar o processo de mapeamento e articular cada vez mais amplamente com a sociedade civil, com as universidades, com as instituições, com os equipamentos culturais, as artes visuais e, sobretudo, com o governo do Estado, a renovação desse processo de mapeamento e a continuidade dele. Então, eu acho que é por essa razão que nós estamos aqui hoje. Bom, sem mais delongas, feita essa introdução, eu passo a palavra para a Cristina Arns, que é membro da coordenação do Colegiado Setorial de Artes Visuais e que coordena o grupo de estudos, o grupo de trabalho, desculpa, Cris, também é de estudos, o grupo de trabalho do mapeamento do colegiado, já reforçando e reiterando o meu agradecimento a ela, que fez nos últimos meses um esforço colossal para articular diversas instâncias e trazê-las juntas nessas 2 reuniões sobre a apresentação da minuta do projeto de mapeamento preparada pelo colegiado setorial. Cris, tudo contigo? Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, obrigada pela presença. Hoje a ideia é apresentar a vocês a minuta do projeto, que é um trabalho coletivo, foi uma construção coletiva, inclusive ele sofre várias alterações, então, dependendo da data em que vocês tenham consultado o documento, ele pode ter sofrido alguma alteração, e fazer 2 convites, tá? Então, ao final da apresentação, a Mona vai tomando nota ali das inscrições, dependendo da instabilidade, de repente o Guilherme também toma nota, mas eu não estou prestando muita atenção no chat, tá? Então, a gente organizou em 5 etapas essa apresentação, os aspectos gerais, a representação da sociedade civil, que daí o Guilherme retoma um pouco para falar do colegiado, os marcos legais e suas previsões, tá, como base da minuta, as etapas do trabalho de pesquisa e o cronograma, Com relação aos aspectos gerais, a gente quer responder um pouquinho
Do que se trata. É um projeto de pesquisa, né, que quer fazer uma análise das práticas culturais em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. A gente considera aquela divisão de 9 regiões do CORED, que, segundo a reunião do dia 30, o BEM trouxe que está sendo repensado pelo Conselho Estadual, né, a forma como está sendo dividida, mas por enquanto a gente considera essas 9 regiões, então, dentro de 2020 e 2023. O que a gente quer é tentar localizar, identificar e diagnosticar o perfil dos agentes, tá? O recorte, então, que a gente está fazendo nessa proposta, é uma proposta de projeto, digamos assim. Essa minuta, eu quero reforçar mais uma vez, é uma sugestão do colegiado, tá? A gente esboçou essa minuta para apresentar aqui hoje, mas é uma sugestão que pode ser seguida ou não, né? Mas uma sugestão construída com muito debate, né? O recorte, então, que a gente faz são recortes relacionados à geografia, então, territorial, né, temporal, do escopo dos agentes, né, do perfil desses agentes, e também conceitual, com relação à conceituação sobre o sistema de arte, o ecossistema de arte, pensando assim as 9 regiões, né, também pensar e deixar isso claro no projeto de pesquisa. Lembro que o que a gente está apresentando aqui é uma minuta, não é o projeto em si, tá? E trazemos, então, uma citação da Maria Amélia Bulhões, mas para enfatizar esse tripé, né, da produção, distribuição e consumo, digamos assim, esse tripé econômico, né? Tripé econômico, é trazido também na economia, né? Mas isso nos deixa eu retomar a apresentação anterior, porque eu esqueci de explicar para vocês sobre a questão do recorte, algumas coisas importantes ali. 9 regiões, uma coisa óbvia, né? Para alcançar todo o Rio Grande do Sul e a gente compreender melhor como é que se dão essas práticas em artes visuais em todo o território, né? Afinal, são políticas públicas para o Rio Grande do Sul. Esse recorte temporal de 2020 e 2023 é muito em função da pandemia também e das leis emergenciais que surgiram dali, né? E do próprio primeiro edital do FAC que foi lançado. E isso importa bastante, lembrando que no Rio Grande do Sul a gente, né, teve a satisfação de ver aplicado, do governo ter conseguido aplicar praticamente todo o recurso que foi enviado, né, eu acho que isso foi um esforço feliz e também tanto do governo quanto do próprio sistema, né, uma eficiência do próprio sistema de arte em si, que conseguiu aplicar todo esse volume, né. Os agentes individuais, a gente colocou aqui os agentes individuais e não apenas os institucionais. Por quê? Porque as pesquisas com relação aos agentes institucionais são mais frequentes. Aliás, o colegiado já vem fazendo isso, já vem fazendo essa pesquisa de galerias, museus, instituições, espaços expositivos, cursos, né, universidades, associações, a gente, de certa maneira, já tem feito isso, e isso é feito com maior frequência. Nos interessa mais em termos de mudanças sociais, né, em termos dos trabalhadores das áreas das artes visuais, saber um pouquinho mais sobre esses agentes, sobre o perfil socioeconômico deles e como é que eles atuam, como é que são as suas práticas, onde se dão essas práticas, como é que elas são estabelecidas, né. Era
esse é o ponto que eu tinha esquecido antes de passar, certo? Então, é uma pesquisa, tá, para que obtenhamos mais dados, dados mais reais da realidade dessas práticas das artes visuais em todo o Rio Grande do Sul, que é para fundamentar ou orientar políticas públicas para o setor das artes visuais, tá? Então, a obtenção de dados. Vou passar para ti, Guilherme, para tu passar algumas informações sobre o colegiado em si, e depois eu sigo. Obrigada. Obrigado, Cris. Então, vamos passar ao próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da representação da sociedade civil organizada através das instâncias legítimas de representação. Então, o colegiado, como alguns de vocês sabem, é uma dessas instâncias, né, de pactuação do próprio Sistema Estadual de Cultura, e ele cumpre aí a função principal de representação dos interesses da sociedade civil na concepção, no desenvolvimento e na avaliação das políticas públicas que são realizadas no escopo da cultura pelo Estado do Rio Grande do Sul. E junto das demais instâncias de pactuação, mas também dessa sua instância gestora, que é a SEDAC, o colegiado ele se institui como uma política de Estado legalmente assegurada. Esse ponto ele é importante frisar e ele será retomado depois na etapa 3. Próximo. Então, de um modo bastante sintético, né, o colegiado setorial de artes visuais, como também os outros, eles cumprem essa função de ser uma instância pactuante do Sistema Estadual de Cultura. A sua função princípio é a de assessorar a SEDAC na construção das políticas públicas, e ele assessora a SEDAC por meio de um diálogo contínuo com, né, e através de uma representação dos interesses da sociedade civil, no caso do colegiado setorial de artes visuais, no segmento das visuais, né, e ele atua, é importante também frisar, de um modo representativo, mas inteiramente voluntário. Próximo. Então, para melhor organizar essa nossa função precípua de assessoramento à Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, a gestão de 2021 a 2023 organizou as atividades do colegiado setorial em diferentes grupos de trabalho, que são os GTs. Então, nós temos o GT Formação e o GT Plano Setorial, por exemplo, que eu coordeno. Temos o GT Mapeamento, que é coordenado pela Cris, pela Cristina Arnes. O GT Comunicação do colegiado é coordenado pelo Diego Vac. E o GT Fomento e Editais é coordenado pelo Edson Possamay, que também, além de ser membro do colegiado setorial de artes visuais, é coordenador do colegiado setorial de dança, né? Então, aqui vocês encontram mais informações sobre cada um dos GTs. Eu não vou tomar o tempo de vocês com essas informações, mas vocês encontram, por exemplo, diferentes metas, objetivos e ações específicas para cada um dos GTs. Essas informações mais específicas vocês encontram no nosso Linktree, mas também no nosso plano bianual de gestão entre 2021 e 2023, que também está presente no Linktree. É importante mencionar que a gente tem uma questão de representação no colegiado, né? Então, no colegiado setorial de artes visuais, aqui estão todos os membros e as suas diversas regiões funcionais. A gente tem uma grande representação da RF1, que é a região funcional 1, Porto Alegre, e região metropolitana. Mas nós também temos representantes nessa composição atual das regiões 3, 4, 5, 6 e 8, né? Então, nos faltam representantes no colegiado das regiões 2, 7 e 9. Cris, pode passar. Então, as regiões 2, 7 e 9 são exatamente região 2, Santa Cruz do Sul, Encantado, Estrela e Lajeado. 7, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e Juiz, Santo Augusto. E a 9, Frederico Westphalen, Lagoa Vermelha, Erechim, Carazinho, Passo Fundo, Espumoso, Palmeira das Missões e Sarandi. Então, nós temos uma deficiência, digamos assim, em relação à representação dessas 3 regiões funcionais do Estado no colegiado. Esperamos que, para a próxima gestão, que vai ser, e para a próxima configuração do colegiado, que vai ser eleita em 2023 e também indicada pelo governo em 2023, como vocês sabem, né, nós temos membros indicados pelo governo, mas também temos membros eleitos pela sociedade civil. A expectativa é de que a gente cumpra, então, né, atenda essas outras regiões funcionais que não estão contempladas atualmente no colegiado.
Só queria adicionar, então, que essas cidades ali foi só a título de curiosidade para localizar geograficamente, tá? Próximo ao quê? Mas existem muito mais cidades por região do que essas que estão listadas, tá? Sim, é importante ver os corédios com os diferentes municípios aglutinados, né, Cris? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dos marcos legais e das suas previsões, né? Nós falamos dos colegiados como partes aí do Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, mas, já que falamos deles como, né, essa parte aí do Sistema Estadual de Cultura, cumpre perguntar como é que surge esse sistema, como ele se organiza e o que ele prevê, né? Então, eu não quero incomodar-lhes demasiadamente com legislação, mas já incomodando, eu vou insistir um pouco nessa tecla agora. Se puder voltar um slide, eu te agradeço, Cris. Então, o Sistema Estadual de Cultura ele está integrado e foi inspirado no Sistema Nacional de Cultura. Ele consiste, o estadual, na estrutura oficial do Rio Grande do Sul, para essa articulação, promoção e a gestão integrada, bem como a participação popular da sociedade civil nas políticas públicas culturais, e a instituição legal do Sistema Estadual de Cultura, por uma lei específica, que a gente vai mostrar em seguida, ela vai estipular, por um lado, instâncias específicas e, por outro lado, certos instrumentos de gestão. Próximo. Então, voltando na questão da legislação, não quero incomodar, né, mas a gente traz a legislação para mostrar para vocês que essa estrutura que eu mencionava, ela não surge do nada, né? Mas ela surge de um lugar bastante específico que diz respeito a uma construção política e, sobretudo, coletiva. Tá? Então, a Lei 14.310, de 30 de setembro de 2013, foi a que instituiu o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. No seu artigo 1º, fica estabelecido o principal objetivo do sistema estadual, que, como eu já havia comentado, né, destinado à articulação, promoção, gestão integrada e participação popular nas políticas públicas. Próximo. Por outro lado, lá no artigo 4º, nós temos uma ideia na própria Lei 14.310 de como o Sistema Estadual de Cultura, para além do seu objetivo, dito no artigo 1º, está organizado, está composto. Então, o Sistema Estadual de Cultura, ele tem uma composição interna que é bastante específica, se estabelecendo, se organizando no seu órgão gestor, que é a SEDAC, nas instâncias de articulação, pactuação e deliberação, e depois os instrumentos de gestão. Próximo. Então, se a gente tivesse que explicar resumidamente, assim, o Sistema Estadual de Cultura, ele se subdivide, então, por um lado, em instâncias e, por outro lado, em instrumentos. As instâncias se subdividem, respectivamente, na SEDAC, como órgão gestor, no Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, na Conferência Estadual, nos colegiados setoriais em número de 12, para cada um dos segmentos da cultura, e no que nós chamamos na Comissão Intergestores Bipartite. Por outro lado, os instrumentos que estão instituídos na Lei 14.310 são o Plano Estadual de Cultura, com os seus 12 planos setoriais, um plano setorial para cada um dos segmentos culturais, e os sistemas de informações e indicadores culturais. E aqui vem o pulo do gato, porque nós queremos discutir justamente esse instrumento de gestão estabelecido pela própria Lei 14.310. Próximo. Então, o Plano Estadual de Cultura ele vai se apresentar como um dos instrumentos de gestão, né, para o sistema estadual, isso diz a Lei 14.310, mas o plano ele mesmo, esse instrumento de gestão, ele está instituído por uma outra lei, que é a 14.778. Mas, além desse instrumento, a mesma legislação, a 14.310, ela vai prever o sistema de informações e indicadores culturais, que nós já havíamos mencionado. Próximo. Então, o que diz a 14.310? O sistema de informações e indicadores culturais ele será composto pela base de dados do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, complementado pelas informações e pelos bancos de dados obtidos no âmbito do Estado e dos seus municípios. Então, a gente tem aqui a ideia de uma sincronia, ou de um trabalho conjunto em relação à complementação desses bancos de dados em diferentes etapas da organização do Estado, agora, né, Brasil, Federação, Estados federativos e os seus diferentes municípios.
Se voltarmos para a Lei 14.310, que é a que instituiu o Sistema Estadual de Cultura, nós temos 3 objetivos principais, né, para esse sistema de indicadores, de informações e indicadores culturais. O primeiro objetivo seria estabelecer esse conjunto aí de indicadores socioculturais, né, para fins estatísticos, de controle interno da administração pública, de orientação na formulação de políticas públicas e de avaliação do processo de implementação e execução do próprio Plano Estadual de Cultura. O segundo objetivo desse sistema de indicadores e informações seria o de promover o acesso à informação, né, dando publicidade à produção cultural do Estado, atenção à diversidade cultural e assim por diante, e contribuindo para a difusão, circulação e fruição. E o terceiro e mais importante objetivo, e vejam que o uso do verbo logo no início desse objetivo não é um uso casual, né, é mapear sujeitos e grupos artísticos e culturais, profissionais da cultura, equipamentos e aparelhos culturais públicos e privados, eventos, festividades, celebrações, empresas culturais e dados de inventários de bens de valor patrimonial, material e imaterial. Então, a gente tem como um objetivo, na lei que instituiu o Sistema Estadual de Cultura, dentro dos seus instrumentos de gestão, a realização de mapeamentos. Próximo. De passar, Cris. Tá. Volta 2. Mais um. Então, para finalizar, e voltamos para a lei que institui aí o Plano Estadual de Cultura, né, a 14.778, e ela nos diz o seguinte, que com o Plano Nacional de Cultura, instituído pela Lei Federal 12.343, cabe aos governos dos estados formular diretrizes próprias, planejar, implementar, acompanhar e avaliar ações e programas culturais, e no intuito de alcançar os objetivos, será fundamental instituir marcos legais, desenvolver sistemas de informações, indicadores de avaliação e mecanismos de regulação de mercado e territorialização das políticas culturais, ou seja, essa saída, né, das metrópoles, das capitais e o ingresso e a não homogeneização do interior, mas uma consideração do interior também no desenvolvimento das políticas culturais. Próximo. Bom, dessa leitura en passant aí das leis, a gente tira algumas conclusões. Conclui-se daí, então, né, que as políticas públicas elas devem ser orientadas por meio de dados e estatísticas que reflitam de um modo fidedigno, real, a realidade social. Nesse sentido, o próprio aparelho legal, né, a lei que instituiu o Sistema Estadual de Cultura, está prevendo o desenvolvimento, execução e análise de bases de dados, estatísticas e mapeamentos, como formas de diagnóstico social e também como fontes de instrução das políticas públicas. Próximo. Outras duas conclusões que, né, se desdobram dessa leitura do texto legal é que a criação desses sistemas de informações não é apenas uma demanda da sociedade civil organizada. Ela não é um capricho da sociedade civil, mas ela é, sobretudo, uma demanda que vem amparada por uma função legal do Estado e que precisa ser empreendida pela sua gestão de ocasião, de um modo contínuo, facilitado, transparente e democrático, sendo transmitida para as próximas gestões estatais e sendo valorizada pela sociedade civil, ou seja, por nós todos, enquanto uma política estatal, tá? E não como um capricho. Outras, né, conclusões que a gente pode tirar daí, né? Ademais, a garantia na criação, no desenvolvimento, aplicação e análise desses sistemas de informações e indicadores culturais é o que também garante uma prerrogativa de racionalidade na aplicação dos recursos públicos e, sobretudo, nas decisões políticas. Então, a gente tem a adoção, né, de um modelo racional, transparente, republicano e participativo na gestão cultural pública, que está assentado e que está sendo trabalhado e desenvolvido pela lei que instituiu o Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Próximo. Bom, então agora eu passo novamente para a Cris, e ela vai falar um pouquinho sobre as etapas do trabalho de pesquisa sugeridas pelo colegiado. Bom, antes de entrar nas etapas propriamente ditas, eu queria contar um pouquinho sobre a caminhada feita até agora, né?
Deixa eu só me localizar aqui, que eu estou um pouco perdida. As duas telas. O colegiado iniciou um mapeamento já na gestão passada, como o Guilherme mencionou, né? Tem um mapa da Mel, que o pessoal chama de mapa da Mel, né, Mel? Que foi uma construção do colegiado para fazer um formulário e tudo mais. Depois a Mel pode explicar um pouquinho melhor dessa iniciativa. E a partir daquele formulário se chegou a um resultado onde nós percebemos que nós precisaríamos trabalhar conjuntamente com pesquisadores, com universidades, que é para ter um alcance maior nessa pesquisa. Tá? E aí o colegiado começou a se reunir para saber o que já existia de pesquisa a respeito do tema, ou que pudesse contribuir, e a gente já avançar nesse sentido. Quem é que estaria se debruçando em cima desses assuntos, né? Uma das primeiras pessoas que compareceu às nossas reuniões, que nós convidamos, foi o pesquisador Tarso Nunes, tá? Da Secretaria de Desenvolvimento e Gestão, né? E ele já tinha acompanhado outros mapeamentos de outros setoriais, e nós tínhamos aqui o Edson, que também é do Colegiado da Dança, que nos trouxe algumas informações sobre o processo de mapeamento exitoso e exemplar da dança, né? E quando nós chamamos o Tarso isso foi o ano passado, em outubro ainda. Ele disse que a partir de 2023 ele iniciaria a se debruçar sobre dados estatísticos oficiais a respeito das artes visuais. Pois bem, em 2022, ali por abril, ele trouxe dados estatísticos da RAES, da CAGED, da IBGE, né, de arrecadação do ICMS, e o que tornou bem evidente que havia pouquíssimos dados estatísticos oficiais a respeito das artes visuais e que não condizem nada com a realidade, né, e, portanto, nós teríamos que seguir outros caminhos. Nesse sentido, conversamos com a Adriana Boff, diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais e do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, né, e ela também muito interessada levando em frente os projetos de exposição do MAC 30 anos por 6 cidades no interior do Rio Grande do Sul. Estava acontecendo a Paulo Sartori, em Porto Alegre, tinha a FAC Visual, né, em andamento, e também a intenção de lançar o prêmio IEAV. E, através desses projetos e tudo mais, se disponibilizou também a ser uma parceira na construção desse mapeamento no que for necessário, né. Aí entramos em contato com o Instituto de Artes, com o Departamento de Artes Visuais, né, a Ana Albani, a Lilian, que está presente aqui, né, a Jéssica e a Bruna Fetter. E resultou desse encontro, tiveram vários encontros, né, mas resultou na oferta de uma disciplina de extensão, né, sobre um curso que a Bruna deu para os membros do colegiado e colaboradores do mapeamento, né, sobre sistema de artes, para fazer um alinhamento e para contribuir com a discussão e o próprio aprimoramento do mapeamento, né. Entramos em contato com o Felipe, né, já sabendo que ele estava encaminhando estudos naquele sentido, a gente queria saber o que existia, e já existiam resultados muito interessantes da pesquisa em andamento, né, que a Universidade de Rio Grande, eles pesquisaram
Os recursos de editais, na verdade, foram 3 fontes de informação, que é a LAB, editais do Estado e um formulário de resposta. Felipe está presente aqui, né? Essa pesquisa foi encaminhada pelo Felipe, pela Viviane Queco, pelo André Soares e o Stefano Schum, né? E ele nos apresentou alguns dados a respeito numa reunião, e nesse trabalho foi mapeado na cidade de Rio Grande os agentes no território, o total de recurso possivelmente aplicado e algumas lacunas, né? Em termos dos agentes, se mostrou um pouco do perfil das artes visuais, que é de graduação e pós-graduação, que a produção cultural não é a principal renda, que tinham mais de 10 anos de ação cultural, de experiência, né, e a maioria não usava CNPJ. Sobre a questão dos recursos possivelmente aplicados, achei interessante que o estudo mostrou que as associações atingiram o maior número de trabalhadores contemplados, tá? Também que no edital educativo foram as artes visuais o mais contemplado. As lacunas que foram apontadas é o alto índice de informalidade nas artes visuais, a falta de capacidade de acessar os editais, né, e isso resultou em indicações a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a questão da capacitação, né, tanto para montar portfólio, quanto para saber se inscrever nos editais, né, a médio prazo, um banco de dados com atualização continuada, um observatório, e um projeto público transparente de Estado, né, com meta, objetivo e dados, e o desenvolvimento cultural e econômico adequado para a contemporaneidade, né, isso a longo prazo, o desenvolvimento desses espaços culturais e financiamentos diretos. Bom, cada um desses pesquisadores da FURC, do Instituto de Arte, da Secretaria do Estado, nos pareceram, assim, cada um tinha um mote, um preocupado com os egressos, outro com os recursos aplicados localmente, né? O colegiado se sentiu, deixa eu passar um pouquinho mais, na necessidade de ter o seu próprio projeto. Tá? Isso tudo nessa primeira etapa de articulação sistêmica aqui. Eu vou pular essa aqui, depois eu vou retomar, tá? Eu sei que tu gostaria que eu já iniciasse falando ali, Guilherme, mas eu vou pular porque eu tenho necessidade de contar pelo histórico, tá? E o histórico é esse que eu acabei de falar, tá? O primeiro contato com o Tarson, depois o IAV, depois a universidade aqui do Instituto de Artes e depois a FURC, tá? E aí nós sentimos a necessidade do colegiado propor um projeto, tá? E nessa nossa proposta, nos baseamos bastante num estudo que a própria Mel apresentou, tá, numa organização do mapa, e propusemos trabalhar sobre dados públicos para localizar num mapa do Rio Grande do Sul os territórios, tá, o que acontece nesses territórios, portanto, os fluxos e as redes, as ligações, né, e os agentes. Pois bem, voltemos às etapas agora, tá? Então, nesse primeiro momento de buscar os pesquisadores, de querer saber o que está acontecendo, de saber qual que é o interesse em cada um com relação ao mapeamento, né? A gente pode dizer que isso foi a etapa 1, a de articulação sistêmica institucional inicial. Essa etapa 1, eu acredito que ela vai acontecer ao longo do mapeamento, vai se repetir várias vezes, tá? Num segundo momento, a gente imagina, né,
de certa maneira, esse nosso encontro de hoje é para que nós chegamos nessa segunda etapa, que é a fundamentação teórica e metodológica na constituição de um comitê científico, tá? Voltarei a essa lâmina posteriormente, tá? Porque quando nós fizemos essa proposta do mapeamento, baseado nesse mapeamento que a Mel fez, tá? E esse mapeamento da Mel é muito interessante porque ela marca na região de Porto Alegre galerias, espaços culturais, ateliês, associações, espaços institucionais e museus. Então, tem marcado ali 16 galerias, 17 espaços culturais, um ateliê, 2 associações, 27 espaços institucionais e museus, tá? Quer dizer, talvez muitos já estejam desativados e que precisaria refazer, né, Mel? Mas nós pensamos em trazer isso para o estado do Rio Grande do Sul, para todo o mapa do Rio Grande do Sul, localizar ali os agentes institucionais e também individuais, né? E, nesse meio tempo, enquanto que a gente vinha pensando essa proposta de mapeamento, pensando também, considerando que o colegiado tem uma atividade voluntária, e isso nos limita bastante na capacidade de investigação, né? Entramos em contato com Gravataí, que inspirado no mapa cultural do Ceará, também estava propondo um mapa cultural de Gravataí, que eu percebi a semana passada que foi retirado o mapa cultural de Gravataí. Eu acho que eles estão reformulando a proposta. Mas o mapa cultural do Ceará, cada um desses pontos, né, ele abre para a questão de agentes e tudo mais, e ele tem um sistema de buscas ali para os eventos, para os espaços, para os agentes, para os projetos, as oportunidades, né, é uma proposta interessante. Mas como é que o colegiado iria conseguir realizar esse tipo de trabalho? Isso aí é um site, isso aí exige tempo, isso aí, né? Então, dentro dessa discussão, dentro dessa problematização toda, numa das reuniões até surgiu da Bruna, me lembro bem, a proposição de que teríamos que escrever um projeto, o colegiado teria que propor um projeto e montar para que se conseguisse alcançar o Rio Grande do Sul inteiro, que se pensasse em comitês, né, onde o colegiado fosse o comitê articulador, certo? Mas que houvesse um comitê científico, né, e também houvesse um comitê técnico. E aí, essas etapas. Então, pensamos, né, nos debruçamos nessa minuta do mapeamento, que são sugestões, né, para que se construa esse projeto, tá? E esse projeto será construído pelo comitê científico. Então, o comitê articulador é o próprio colegiado setorial, articulando com diferentes órgãos, instâncias e instituições, né, para conseguir realizar o mapeamento. O comitê científico que faria a fundamentação teórica e metodológica, né, estipularia os próprios instrumentos de pesquisa que vão ser realizados, o próprio escopo, que, veja bem, antes a gente sugeriu aquele escopo, né, mas, na verdade, quem vai definir exatamente qual o escopo da pesquisa vai ser esse comitê científico. Tá? E para constituir, para integrar o comitê científico, tem que ter doutorado e ser um pesquisador, né? Pesquisador habitual. A etapa 3 seria o desenvolvimento dos instrumentos que serão aplicados para a coleta de dados, certo?
E o desenvolvimento e a aplicação e testagem disso aí, de certa maneira, acontece com o comitê científico e com o comitê técnico, né? O comitê técnico é aquele que pode aplicar lá, compilar dados, está mais bem explicado dentro da minuta do mapeamento que está disponível no Drive para poder fazer a leitura, né? Cada um desses 3 comitês, então são 5 etapas, né? Cada etapa tem uma série de ações, e ações que serão realizadas por cada um dos comitês. Cada comitê vai ter um responsável e também vai produzir relatórios parciais e finais das suas ações, das suas atividades, certo? A 4ª etapa, então, é a da testagem, aplicação e coleta dos dados, né, que vai acabar resultando em estatísticas, né, e a 5ª etapa é que se fará essa análise sobre os resultados estatísticos, né, pelo comitê científico, mais uma vez. Mas veja bem, o colegiado estará interagindo em todos esses comitês, numa interação, certo? Até porque é o colegiado que vai estar atualizando o que está acontecendo em termos de mapeamento para a sociedade civil das artes visuais, entende? E acho que, em termos de etapas, é isso, tá? Então, entenda-se que tudo isso são sugestões, então aqui estão as 5 etapas, né? A articulação sistêmica, a construção do projeto de pesquisa, a construção de testagem dos instrumentos, a coleta e compilação dos dados, o relatório estatístico e a análise dos resultados e as proposições, tá? Dentro de cada etapa tem ações necessárias. Então, pensando nessa primeira etapa que nós estamos realizando, né, as aproximações e diálogos que eu descrevi ali, são iniciais, mas que agora serão aprofundadas, por isso contatamos todas as universidades com cursos em artes visuais no Rio Grande do Sul, e o fizemos pensando, né, tentando dar conta da limitação voluntária aqui, eu busquei nos sites oficiais das universidades a listagem de professores e os e-mails disponibilizados ali, que estão públicos, certo? No caso da FURG, graças a Deus a Janice me socorreu também, né? Pude conversar com a Denise, e deu tudo certo. E a FURG também já havíamos contatado o Felipe e a Viviane, que nos acompanham, né? Então, se fez essas aproximações, o levantamento de interesse, e agora estamos nessa reunião buscando ampliar o apoio para o mapeamento, tá? E fazer o convite para definição do comitê científico, certo? A segunda etapa, então, vai acontecer no semestre. Aqui estão os comitês, né? Essa primeira etapa toda realizada aqui, a definição do comitê científico também acontece nessa primeira etapa, que eu quero crer que se encerre em dezembro agora, tá? Então, e aí partimos, uma vez o comitê científico instituído, tá? Partimos para a construção do projeto em si, com as bases teóricas, com os conceitos bem definidos, tá? A delimitação do escopo e a metodologia definida. Isso vai resultar num relatório, né? E durante esse período continuam articulações do colegiado, porque essas comunicações e essas aproximações, elas vão acontecendo à medida que for necessário. Nesse primeiro momento, foram contatadas as universidades com cursos em artes visuais, pensando nos pesquisadores de cada universidade que possam estar interessados em integrar o comitê científico.
Uma próxima etapa serão todas as instituições que oferecem cursos de artes visuais e cursos afins, né? Então, contataremos todos esses espaços onde acontecem essas formações, né? Mas também vai haver um momento em que contataremos os espaços expositivos, né? As galerias, as associações, né? E isso vai ser uma busca paulatina. Então, essa articulação vai acontecendo à medida que a gente vai conseguindo dar conta também, e à medida que vai ser necessário, por exemplo, fazer uma capacitação para aplicar os instrumentos que precisarão ser aplicados, ou para buscar dados necessários, né? Então, por exemplo, descobrir todas as cidades com CPF, que tem conselho, que tem plano, que tem fundo, e que, de fato, se isso de fato está em andamento, ou se está formalizado, mas, na verdade, essas articulações não estão acontecendo como deveria, você precisam ter uma preparação, né? Então, a articulação do colegiado, ela acontece praticamente em todas as etapas, tá? Vai ter um momento em que a gente vai precisar divulgar mais a respeito do mapeamento, para que se consigam aplicar formulários e perguntas, né? Questionários, né? E, então, contatar curadores, contatar blogueiros, jornalistas especializados ou influencers, será necessário também. Então, assim, não é que essas pessoas todas não tenham sido contatadas agora ainda, porque não é o momento em que a gente vai precisar articular esses contatos, né? Mas já nos interessa saber desses contatos. Então, aqui está a descrição de cada uma delas, né? Vou me deparar mais uma vez na próxima etapa, que é a da construção do projeto de pesquisa, porque desse relatório precisa sair também uma definição da ficha técnica, ou seja, inclusive a definição do comitê técnico, tá? Para se propor projetos de captação também, né? Pensar os fundos para essa pesquisa, certo? A construção da testagem dos instrumentos de pesquisa, tá? Elas vão fazer a busca das fontes de dados, né? Vai depender do que foi estipulado lá em cima, a formatação e aplicação e testagem de questionários. Aqui também, talvez um projeto de captação, a capacitação de quem vai coletar essas informações, né? E aproximações e diálogo, que é o papel do colegiado, tá? A coleta e compilação de dados, então, eu acho que essas etapas vão ser melhor compreendidas com relação à cronologia, né? A busca e organização dos dados, né? A aplicação dos questionários e a organização dos relatórios. Quer dizer, não é só aplicar o questionário, é depois organizar aquelas informações que os resultados oferecem, né? E o relatório estatístico, que é justamente o resultado disso aqui. Então, em cada etapa vai ter um relatório a qual a gente vai reportando à sociedade sobre o que está acontecendo, né? E, para finalizar aqui, que a análise e publicação do resultado, certo? O cronograma, bom, os debates e aproximações, como eu disse, vão acontecer ao longo dessa janela de tempo que, a princípio, nós sugerimos, tá? As definições conceituais, imagino que no primeiro semestre do ano que vem, tá?
A construção de propostas, de trabalho do comitê aconteceu agora nesse último semestre, e, por consequência disso, a própria escrita dessa minuta, tá? E a necessidade de conseguirmos apoio através de uma carta de abaixo-assinado, tá? Aqui as bases teóricas, construções de instrumentos, tudo imaginando que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, tá? O processo comunicativo vai ser durante o processo inteiro. A definição dos pontos e pessoas de coleta de dados vai se dar juntamente com a segunda etapa, que vai definir o escopo e tudo mais. Então, isso acontece tudo nesse primeiro semestre, espero. Viu que tem bastante atividade para o primeiro semestre do ano que vem, né? A aplicação dos instrumentos, a compilação dos dados, resultados estatísticos, análise de dados e o relatório, se pensa para o segundo semestre de 2023, tá? Bom, os convites que eu tenho para fazer, então, é justamente convidar os pesquisadores presentes a constituírem, a participarem desse processo, dessa pesquisa, né, e convidar a constituir o comitê científico, tá? A ideia é fazer o convite hoje, depois fazer uma reunião, talvez ali na segunda quinzena ou na última semana de janeiro. Isso é uma coisa que eu vou ainda conversar com todos os pesquisadores das universidades para saber qual o momento mais propício, tá? E o segundo convite é a todos do setor das artes visuais, as instituições, órgãos e universidades a assinarem a carta em apoio ao mapeamento das artes visuais, tá? A Mona está compartilhando o link, peço que divulguem esse link também, para que consigamos um apoio expressivo para obtermos financiamento, mas também apoio técnico e tudo que é necessário para o desenvolvimento de todo esse mapeamento, do projeto, da realização desse projeto. Fica aqui o nosso link, o colegiado está no Instagram, né, divulgando suas ações. No nosso link está sempre divulgado os links de acesso à reunião, que são públicas, tá? Portanto, para ampla participação. Um dos objetivos desse mapeamento é justamente ampliar a participação nas reuniões, mas também ampliar a representação dentro desse colegiado dos artistas visuais de todo o estado, tá? Para que se compreenda que os colegiados que foram retomados tão recentemente, eles têm um papel de ser o fórum, de ser o local para o debate dos temas de interesse das artes visuais. Então, é um espaço importante de participação e de debate. E o link da petição. Agradeço a presença de todos vocês, tá? E abro, então, para inscrições. Obrigada. Pessoal, vamos abrir, então, para as inscrições. Vocês podem se inscrever levantando a mãozinha ou solicitando inscrição pelo chat que a gente vai organizando aqui, tá? Eu, antes de passar para os inscritos, eu queria só aproveitar a deixa da Cris sobre a reunião do dia 30, da semana passada, e comentar um pouco para vocês sobre a questão da adesão já de alguns pesquisadores de algumas universidades ao projeto de mapeamento. Então, nós temos já adesão por parte da Bruna Fetter, da URGS, do Leandro Maia e as suas articulações na UFPEL, o IAV também, através da Adriana Boff, reforça, então, a parceria com o colegiado.
Temos a UX, a Universidade de Caxias do Sul, selada a parceria com a Silvana Buni, mas também a Alexandra Eckert, da Fevale, e o Cassiano Del Ré, da Universidade Federal de Passo Fundo, e Rebeca Stum e a Elga Correia, da Federal de Santa Maria. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 universidades já que indicaram o seu apoio em relação ao mapeamento setorial das artes visuais e que se colocaram, cujos pesquisadores também se colocaram à disposição para a realização do processo de pesquisa do mapeamento setorial das artes visuais. Então, faço as palavras da Cris as minhas, agradeço muito a presença de todas e de todos, e abro para as inscrições. E eu aproveito esse momento, que ainda não tem ninguém com a mãozinha levantada, para pedir para abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer um registro, então, das presenças. Obrigada pela tua presença, Zorávia. Roseli. Vou avisar para dar aquele print bem legal, né? Ninguém sair assustado. Então, tá. 1, 2... Feito. 1, 2, 3. Print. Eu sou demorada com o print, mas deu tudo certo. Tá? Depois vocês verão. Eu queria relatar que na reunião do dia 30, né, foi muito rico o momento, porque as universidades, a Fevale, a UX, a Universidade de Passo Fundo, né, nos trouxeram um pouquinho da história do curso de artes de cada universidade e dos cursos de artes serem fundantes da universidade, serem anteriores à universidade. Eu achei isso muito rico, tá? E fiquei lamentando o fato da Unijuí, tão pertinho de Cruz Alta, lá na minha terra, né, ter fechado o curso de artes visuais, né, e talvez em substituições a derivações, né, design e outras atividades, né. Janice? Oi, então, boa noite, digo boa noite, já me despedindo, porque aqui na Espanha já passa das 11 horas. Agradecer imensamente fazer parte desse colegiado aqui, né, representando o Estado, mas também agradecer a presença da FURG, das nossas diretoras e do Felipe, né, nessa reunião. Acho que é uma presença, assim, bem importante. E realmente, assim, desejar, como desejo os espanhóis, né, ânimo, né, muito ânimo, porque esse colegiado está de parabéns pela iniciativa e pelos trabalhos. É um grande orgulho para mim estar aqui nesse colegiado, mas também representando de alguma maneira, né, a FURG e o extremo sul aí, né, do Brasil. E vou pedir licença, né, para vocês, porque realmente aqui já é bem adiantado a hora e os hábitos culturais, então me pedem, né, outra demanda agora. E, enfim, né, agradecer e dizer aos colegas aí que participem, porque é um lindo trabalho. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Janis. Boa noite. Obrigada, Janice, pela tua presença. A gente sabe o esforço que é, tá tarde, frio ali, né? Coisa boa. Outra coisa que me veio à memória, que eu acho importante relatar, a UERGS estava presente e ela foi insistentemente convidada por ser uma universidade estadual e porque ela abrange 23 cidades do Rio Grande do Sul. Eu ainda não coloquei todas as regiões, mas acredito que pegue todas as regiões. A Fevale alcança 12 cidades e a UX alcança 6 cidades, né? Isso é importante porque onde tem a universidade, tem professores e tem pessoas capacitadas a aplicar, talvez,
instrumentos de pesquisa que nos auxiliem a fazer essa pesquisa nas cidades do interior também, nas diferentes regiões, né? E quero cumprimentar a FURG pelo trabalho de mapeamento ali de Rio Grande, né? Porque é um exemplo esse trabalho que foi feito, e pelo que me foi relatado, foi um trabalho articulado junto com o Conselho Municipal de Cultura, e, nossa, eu acho um grande avanço uma cidade já ter indicadores, né, já ter alguma noção do que acontece ali, pode ainda estar incompleto, pode precisar ser aperfeiçoado, ter um trabalho continuado, mas eu acho um gigante avanço e um exemplo que precisa ser levado para outros lugares, e isso que foi observado pelo Alexandre da SEDAC, eu trago aqui, que é da importância das universidades fazerem esse trabalho junto com os conselhos municipais. Então, das cidades que têm universidades, poder fazer esse suporte e esse trabalho conjunto com os conselhos municipais de cultura, né? Mel, não sei se tu pode falar, mas de repente não gostaria de falar um pouquinho sobre o mapeamento da primeira gestão do colegiado, como é que foi realizado? Seria legal o Felipe também falar um pouquinho depois. Pode ser. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O mapeamento, quando a gente começa a primeira gestão em, 2019, né? Foi a primeira. Isso, 19. Quando a gente começa a primeira gestão, assim, de reorganização desse colegiado, porque fazia anos que ele estava desativado, a gente percebeu que questões muito básicas, assim, não existiam. Primeiro, os canais de comunicação. A gente começou a sistematizar criando e-mails, criando Instagram, criando ferramentas para conseguir se comunicar com o público. Porque eu acho que ainda hoje o colegiado ainda não é uma instância que todos saibam o que é, né? Ainda tem essa dificuldade, assim, no próprio meio artístico. Então, a gente começou a organizar dados, a criar o Drive, né, organizar documentos, a gente escreveu o plano setorial, e um dos primeiros projetos era o mapeamento, porque para a gente conseguir ter essa função consultiva para a SEDAC, a gente precisava de dados e parâmetros, e a gente descobriu que para as artes visuais não existia praticamente nada. Então, o mapeamento foi um projeto que a gente quer muito, há muito tempo, assim, mas como a gente consegue perceber a grande dificuldade de sistematizar e colocar isso na rua, né? Então, a gente fez um formulário via plataforma Google Docs, a gente queria algo que fosse simples e que as pessoas conseguissem abrir e utilizar. A gente sabe que essas ferramentas de pesquisa, muitas são caras, muitas são pagas. Então, a gente fez um formulário no própria plataforma do Google e a gente construiu ele em conjunto, discutindo os campos, né, que a gente queria coletar esses dados nas reuniões de pleno. Então, esse questionário ele é formado em 3 partes: perfil desse artista e desse trabalhador das artes visuais, né, não é só artista, áreas de atuações desse profissional, e o terceiro era equipamentos culturais que existiam nas cidades em que ele atuava. Então, por exemplo, a gente queria nomes, né, justamente para poder ampliar esse mapeamento de locais destinados às artes visuais. Eu vou deixar aqui no chat o relatório preliminar, porque o que aconteceu? A gente colocou esse mapeamento na rua e começou a pandemia. E aí as pessoas se confundiam muito. Começou a sair muitos questionários a respeito da Lei Aldir Blanc, muitos questionários feitos pelo governo, enfim, questionários de pesquisa sobre a pandemia, e aí as pessoas começaram a se confundir muito, e a gente pensou, não, vamos tirar ele do ar por enquanto, e o por enquanto durou 2 anos, né, a pandemia durou mais do que todo mundo esperava. E aí, quando a gente foi retomar esse assunto do mapeamento, porque daí o colegiado teve, nesses 2 anos de pandemia, muito atuante
na construção da Lei Aldir Blanc, várias pessoas participavam dos grupos de trabalho da Aldir Blanc, foi um trabalho descomunal, e quando a gente retoma esse assunto agora, na segunda gestão, a gente resolve fazer um relatório. Tem poucas respostas, tem 300 e poucas respostas, mas a gente acha que é uma prévia, né, do que a gente conseguiu fazer, do que a gente pode melhorar, do que a gente, né, do que deu certo, do que deu errado. A gente já tem uma metodologia pré-estabelecida e de uma certa forma já legitimada, já confirmada pelos membros. Então, acho que é um ponto de partida para a gente pensar, né, pensar a metodologia do próximo. Eu vou catar aqui no Drive e vou colar o link do relatório aqui para vocês, aí vocês conseguem ver as perguntas que foram feitas. A gente não botou no relatório essa terceira parte dos equipamentos culturais, porque está muito misturado, assim, porque cada pessoa citou, era um campo livre, né? Então, cada pessoa citou muitos lugares diferentes. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer a partir de agora é reunir esses locais por região e tentar achar um representante em cada um deles, né? Vou achar aqui o mapeamento para vocês. Podem seguir a reunião, Legal. gente. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Isso, podemos botar o link também à disposição lá no nosso LinkedIn, né? Para quem estiver interessado. O Edson acompanhou a pesquisa realizada pelo mapeamento da dança, que se utilizou de uma metodologia de antena, né? Então, mas, enfim, aí são questões, é um debate metodológico que talvez a gente retome no momento que for constituído o comitê científico e que se iniciem as primeiras discussões de possibilidades, né, de repente fazer uma pesquisa, sei lá, cada pesquisador pode ter uma ideia de um recorte de pesquisa necessário, ou coisa assim, que precisamos começar a estruturar tudo que vai ser realizado. Bom, não sei se existe mais alguma colocação. Consuelo está inscrito. Vai lá, Consu. Boa noite, eu quero parabenizar em primeira instância, né? Acho que, assim, é incrível, né? Quando a gente vê esse movimento, eu também participei do mapeamento da dança, a gente fica empolgado vendo o esforço coletivo de várias universidades, entidades, colegiado, né? E, ao mesmo tempo, me chama a atenção uma coisa que, né, estava olhando aqui os dados, existe uma coisa muito interessante acontecendo de um outro lado, que é assim, a falta de interesse das pessoas em preencher os seus dados. Isso é uma coisa que me dá uma dor no coração, porque para quem trabalha como a gente, assim, mais próximo da instância do gestor público, a gente sabe que sem esses dados muitas coisas não podem acontecer, né? Que eles são absolutamente fundamentais para a gente dizer, olha o tamanho do setor, olha quantas pessoas tem na região tal, olha como não está sendo. Mas aí as próprias pessoas não estão, né, os agentes culturais não estão querendo se mostrar, isso é uma coisa que eu me questiono bastante, assim. Mas, né, enfim, é uma realidade, né, que temos. Eu acho que, junto com isso, a gente tem essa questão de que quando tem algum tipo de retorno, principalmente financeiro envolvido, as pessoas se inscrevem mais. Então, eu sugeriria, né, de fazer um cruzamento com Paulo Gustavo e outras que, né, vão entrar, assim, para isso, daqui um pouco, a gente mapeou esses, mas também tem esses outros que se inscreveram para esses auxílios emergenciais e também estão aí, né? Acho que, no fim das contas, infelizmente, tem que ser meio coxa de retalhos, e construindo esse Frankenstein para ter um panorama mais geral. Sei que essa metodologia, talvez, cientificamente nem seja aceita, né? Mas, assim, olhando de fora, a sensação que eu tenho é essa. De qualquer maneira, eu gostaria de convidar, né, se alguém quiser falar sobre o mapeamento e principalmente sobre a campanha, que eu acho que é importante, né, fazer a campanha pedindo auxílio. A gente tem as nossas plenárias do Conselho toda sexta de manhã. Temos essa sexta,
com horário livre para a sociedade civil se manifestar às 9h30, e a última plenária do ano, que é numa segunda-feira, dia 19. Se alguém quiser falar, são esses dias, a gente tem ainda vaga para a sociedade civil se manifestar. Eu acho que seria importante vocês irem lá e falar, e pedir o apoio, né? Importante isso. É isso. Se tem mais alguma coisa que o Conselho possa ajudar também, fico à disposição. Maravilhoso, Consuelo. Obrigado, Consuelo. Eu acho que temos total interesse. Obrigado por né, nos convidar para esse momento no Conselho Estadual de Cultura. Queremos participar. A gente organiza, então, depois, eu e a Cris, e te damos um retorno em relação a quem participa na sexta-feira. Eu queria aproveitar, antes de passar para a Cris, para trazer uma informação que não foi mencionada ao longo da apresentação, mas que está contemplada no que tu trazes, né, que é a questão de um certo hibridismo da pesquisa e que se desdobra ali do recorte, quando a gente apresenta lá o início da sugestão de escopo da pesquisa. Por que esse escopo de 2020 a 2023? Justamente para a gente ter, enfim, acesso a esses bancos de dados da Lab 1, Lab 2 e agora Lab 2, e poder misturar esses dados presentes nos bancos de dados com as respostas a formulários. Então, a pesquisa está sendo sugerida pelo colegiado já como uma pesquisa de caráter híbrido, fazendo pesquisa em bancos de dados, uma pesquisa que a gente chamaria, entre muitas aspas, de bibliográfica, né, nesses bancos de dados, e uma pesquisa de acesso a respondentes, né, que foi como o colegiado, na sua gestão passada, realizou o primeiro mapeamento. Então, seria uma forma de casar esses dois métodos de pesquisa e, como bem disse, assim, fazer esse Frankenstein, né? Talvez nos dê uma resposta também muito interessante a respeito desse período de pandemia, né? E de como também o setor ficou, enfim, né, uma situação complexa. Cris? Existem vários tópicos que são trazidos nas reuniões de debate do mapeamento, tá? Que eu não trouxe aqui hoje, porque são debates que talvez necessitem ser ampliados entre o comitê científico, né, com o comitê científico, mas assim, a intersetorialidade, quer dizer, como as artes visuais estão presentes nos outros setoriais, também em projetos de outros setoriais, as atividades que os artistas realizam por aí, como elas estão nebulosas, elas não são muito claras. Então, assim, o próprio Tarso, que está fazendo essa pesquisa em dados estatísticos, está se debatendo com esse problema, porque não existem dados, registros das artes visuais, tem muita informalidade. O próprio trabalho do Felipe mostra isso, né? Então, o nível de informalidade é muito alto, e outra coisa que a gente supõe, mas eu acho que a pesquisa precisa mostrar, é que a grande parte dos artistas visuais não vivem das artes visuais, elas necessitam outras atividades, e às vezes a atividade está vinculada lá à arquitetura, aí vai aparecer dados estatísticos? Não está. Então, assim, é um dos grandes desafios das artes visuais, eu acho que é isso, é conseguir mostrar a quantidade de agentes e no que atuam, como atuam, inclusive para ver se esse mercado tá com deficiências, né? Está com uma cadeia ineficiente, que talvez esteja se perdendo, né? Artistas visuais pelo caminho para outras atividades para poder sobreviver também, né? Então, são coisas que só os dados nos auxiliarão a pensar o que é necessário, o que precisa ser investigado, né? Bom, a princípio é isso, se alguém mais tem alguma coisa a colocar, senão agradecemos a presença, a atenção,
né? E está lançado o convite. Entrarei em contato com as universidades para a gente constituir o comitê científico, então. Mas também é importante mencionar, né, Cris, com o Margs e com a Casa de Cultura, também como equipamentos culturais do Estado, que sediam, estimulam, fomentam uma série de atividades extremamente importantes e de relevância para o desenvolvimento das artes visuais no Estado. Então, o colegiado, em certa medida, também espera o apoio desses equipamentos culturais. E que são equipamentos culturais que têm uma organização, já têm uma experiência e têm registros que podem nos dizer muito, né? Então, fundamentais. Bom, gente, se não temos mais inscrições, agradeço a presença de todas, de todos, e nos vemos em janeiro, talvez, para o início das atividades do processo de mapeamento. Eu quero reforçar o convite para todas e todos de que o colegiado ele é uma instância de participação livre, ele segue aberto, suas reuniões são reuniões abertas para a sociedade civil, a participação de todas e de todos vocês é extremamente importante. Para o ano que vem, nós teremos uma mudança significativa, bastante significativa na composição do colegiado, porque uma série de membros não poderão retornar ao colegiado. Então, é importante que vocês, entre muitas aspas, espalhem a palavra do colegiado também, entre os contatos e conhecidos de vocês que atuam nas artes visuais, e que tragam essas pessoas para esse processo de, enfim, construção coletiva da própria representação das artes visuais no Estado, né? Um campo que é tão fantástico, tão importante, mas que, ao mesmo tempo, sofre há bastante tempo com essa dificuldade da sua articulação coletiva. Então, fica o meu convite, exorto a todas e todos que participem do colegiado, estejam conosco e que, enfim, participem desse processo de mapeamento também. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite a todas, todos, todas. Boa noite.